Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós, como filhos de Deus, feitos filhos por meio da obra de Cristo, nós que recebemos o perdão e a justificação por meio do que ele fez, na sua morte e ressurreição, nós somos feitos filhos, um novo ser, uma nova criatura. Nós somos colocados na presença de Deus e apresentados por meio do que Cristo fez de forma santa, inculpável e irrepreensível. Jesus ensinando diz que nós precisamos exceder a lei, exceder a sua justiça. Mas o que isto significa? É uma questão simples de obediência à lei? Estes são aspectos que a gente precisa refletir. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 5, 17 até o 20. Diz assim: Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus fala acerca disso, que ele veio para cumprir e que se trata de uma questão de cumprir a lei na sua essência. Não é o que a gente precisa entender não é uma questão simplesmente de obediência, mas é da obediência do viver com entendimento. Porque se olharmos na perspectiva de que a gente deve obedecer para alcançar algo em favor de Deus, nós não entendemos. Então nós temos que entender a essência do porquê fazer. Por que fazemos? Porque vivemos segundo a lei. E nós somos chamados para exceder a justiça, ou seja, aquilo que os religiosos fazem. Nós temos que entender uma coisa, e é muito importante a gente compreender isso. Como filhos de Deus, resgatados das trevas, tirados do reino das trevas e transportados para o reino de Deus, nós somos um novo ser, uma nova criatura. Nós recebemos de Deus da sua vida, da sua natureza. Nós somos coparticipantes dessa natureza. Nós temos tudo, recebemos tudo o que precisamos para viver a vontade de Deus e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas. Então, abençoados com toda sorte de bênçãos, feito um novo ser, uma nova criatura, recebemos um coração segundo o coração de Cristo, mesmo coração, mesmo tipo de coração. Nós somos feitos à imagem de Cristo, capacitados para rejeitar as obras das trevas, as paixões humanas. Qual a nossa jornada? De santificar, ou seja, deixar essas obras e fazermos as mesmas obras de Cristo. Jesus deixou um novo mandamento. Olha, é que a gente precisa amar como ele amou. Este é o mandamento que ele nos deixou. E quando a gente ama, como amamos a nós mesmos, nós cumprimos a lei. Agora, quando nós amamos como Cristo amou, nós vamos exceder em todas as coisas a lei. Nós faremos muito mais do que a lei determina. E a motivação para isso é o que a gente precisa entender. Não é para alcançar favor, não é para fazer, para receber de Deus algo, mas é para expressarmos o que Deus fez, que ele nos concedeu e aonde nos colocou. Temos que entender isso, porque se não compreendermos, nós não seremos a luz que precisamos ser neste mundo. Não se trata da gente impor às pessoas o que nós achamos, o que nós entendemos, a compreensão de quem nós somos. Não se trata de obrigar as pessoas a fazerem nem a viver o que nós entendemos, mas é de revelarmos a essas pessoas, quem nós somos,
a obra de Deus. E como revelamos isso? Pela maneira como nós nos relacionamos, pela nosso grau de maturidade. Se a gente fica aborrecido com o outro, no que ele faz, simplesmente expressamos que não entendemos. Se nós ficamos magoados porque o outro nos traiu, nós não entendemos. Cristo nos deu o exemplo. Judas traiu e ele sabia que Judas iria trair. Qual foi a reação? Ele simplesmente o recebeu como um amigo. E pergunta, e essa é a questão que a gente precisa entender. Nós somos chamados para exceder a lei, para exceder em tudo o que a lei diz. Mas precisamos ter entendimento, primeiro, da onde nós estamos. Melhor, primeiro, quem nós somos, depois, aonde Deus nos colocou. Tendo o entendimento de aonde nós estamos, o que nós precisamos fazer é viver uma vida de temor que expressa justamente onde nós estamos. Santificar não é para alcançar favor, mas é para revelarmos isto às pessoas, para sermos luz, para revelarmos o amor de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus. É isso que a gente precisa entender. Então, eu preciso exceder em muito a lei, porque não se trata simplesmente de uma questão de obedecer à lei, mas de viver segundo o modelo de Cristo, que em muito excedeu a lei. Que a gente possa ter esse entendimento, compreender essas coisas e buscar o conhecimento do Pai, para vivermos a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e fazer essa jornada de crescimento, de amadurecimento, de entendimento, para vivermos segundo a vontade daquele que nos tirou das trevas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.